A geração de energia no país responde por grande parte dos empregos no mercado de trabalho. As fontes de energia, após serem submetidas a transformações, proporcionam energia para as mais diversas atividades do nosso dia a dia. São de fundamental importância, especialmente no mundo globalizado em que vivemos. Quem está conosco para falar sobre o assunto é o especialista na área, Jean Paul Prades. Jean, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, muito obrigado pela sua gentileza em aqui comparecer. Obrigado a você. E é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Obrigado, amigo. Jean, que leitura nós podemos hoje, qual a avaliação que nós podemos ter do mercado de trabalho no setor de produção de energia ou de geração de energia no país? Manassés, é um dos setores que mais gera emprego, né? Em fases distintas, mas sim, na fase da construção, a que mais gera emprego, provavelmente 3 a 4 vezes mais do que as demais fases. Depois a fase da operação e manutenção dos parques, e aí então há uma redução do contingente. Mas é bom que se diga, sempre se critica isso, né? Dizer, o pessoal gera muita energia, ou gera muito emprego quando constrói e depois abandona as pessoas. Que não é assim, né? Praticamente todas as atividades econômicas são assim, né? Construção civil, por exemplo, você constrói um prédio, se você pegar isoladamente cada empreendimento, ele vai obedecer a mesma lógica também. Na hora da construção você tem uma porção de gente, depois na hora da operação e manutenção do prédio ou do condomínio, você vai ter os porteiros, a pessoa da limpeza, o pessoal da segurança, muito menos gente. No caso do petróleo, mesma coisa, né? E outras atividades, a mesma coisa. O que faz com que se gere emprego setorialmente, a visão setorial, é que os ciclos se renovem. Você começa o empreendimento aqui, terminou esse, você está com outro, terminou esse, está com outro, e assim por diante. Então, o setor como um todo é um dos maiores geradores de emprego no mundo, globalmente. No Brasil, no caso apenas da energia eólica, só considerando só a energia eólica, que é a que mais afeta aqui o nosso caso no Rio Grande do Norte, a gente já tem aí, no Brasil, gerados hoje 15 mil, em torno de 15, 16 mil empregos ativamente. E parece, as estimativas são de que até 2016, da Olimpíada, você tenha mais 20 mil gerados aí em torno da energia eólica. Então é um segmento bastante interessante do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista do que ele provoca numa região. Normalmente esses empreendimentos se localizam em regiões fracas economicamente, que não tinham atividade consistente econômica. No nosso caso aqui, o Mato Grande, Serra de Santana, mas principalmente o Mato Grande, uma região seca, uma região que vivia de Bolsa Família e de agricultura de subsistência, basicamente, e que hoje está completamente transformada. Mesmo que nós tenhamos a cessação da etapa de construção dos parques, já houve uma transformação ali, pousadas, restaurantes, postos de gasolina, todos tiveram um arranque inicial importante, né? A possibilidade de se reformar, até de ser construídos, né? De aprimorar seu nível de serviço, aprimorar sua oferta, de maneira que o grande desafio é a sustentabilidade disso no futuro, mas já em cima de um patamar muito diferenciado do que era antes. Dentro dessa leitura, Jean, o consumo de energia tem aumentado de forma significativa, ou seja, e isso tem gerado grandes problemas ambientais, né? Na verdade, uma pergunta que eu gostaria de fazer, em função até de que algum telespectador possa querer se informar desse aspecto, quais são as principais formas de energia hoje geradas no país e quais os principais problemas gerados pela utilização das diferentes fontes de energia, né? Pois é, Manassés, o ser humano, a humanidade está cada vez usando mais energia, né? Individualmente, cada ser humano demanda cada vez mais energia. Quer dizer, eu costumo dar um exemplo que é muito evidente. O ser humano hoje, até o sofá da casa, que é o ser mais inerte que você pode ter, né, para você descansar, se atirar nele e tal. Até o sofá hoje você liga na tomada. Tem sofá que faz massagem, sofá que levanta, abaixa e tal. Sofá ligado na tomada. Então, imagine e olhe para o seu banheiro ou para o seu próprio quarto, hoje, em qualquer casa, mesmo uma casa popular, e veja a quantidade de coisas que você hoje tem ligadas na tomada, né? Quantidade de vezes que você quer, até tem que usar aqueles apetrechos para aumentar a capacidade da tomada, às vezes até correndo risco, que as construções civis, infelizmente, ainda não foram adaptadas para essa demanda, mas o fato é que a vida cotidiana cada vez exige mais energia. Então, per capita nosso, de demanda de energia, que ainda tem uma demanda reprimida grande, ainda vai crescer muito. Então, cada um de nós vai consumir cada vez mais energia. O fenômeno interessante é o seguinte:
Os equipamentos que você compra para consumir energia estão cada vez mais baratos. No entanto, a energia vai estar cada vez mais cara. Isso é inexorável. Isso não é uma questão de governo atual, de anterior, do próximo, de política, de ideologia, não. A energia, para ser produzida, vai estar cada vez mais cara. É uma inflação estrutural, porque você precisa ir buscar novas fontes de energia, onde antes elas eram consideradas inviáveis e o que você tinha bastava. Se aumenta os bens de consumo que consomem energia. Exatamente. O preço de um ventilador, de um ar-condicionado, de uma geladeira hoje é bem mais barato do que os nossos pais e avós pagavam. No entanto, a energia provavelmente será mais cara, porque nós vamos ter que consumir cada vez mais por cabeça. E aí é que entra a resposta à sua pergunta. Quais são essas fontes de energia? Antes, desde a época dos militares e diante disso, o país se bastava com as grandes hidrelétricas, feitas grandes projetos com inundações e tal, havia menos problemas ambientais com inundação de grandes áreas, potencial de grandes rios aí que foram represados, perdemos aí as 7 quedas, por exemplo, que é um caso emblemático, represando grandes rios e fazendo grandes, como é que chama? Barragens. Né? Então, é a época barrageira do Brasil. Depois você começa a migrar para outras fontes, porque aquilo não é suficiente e você já tem agora mais entraves ambientais, aqueles grandes alagamentos que se fazem. E os rios também são mais rasos, né? Então você tem que fazer grandes lagos, alagar muito mais área para reter o mesmo número de água, o mesmo volume de água. E aí entra energia térmica a partir de gás, carvão e biomassa e energia eólica e solar, né, que são as principais fontes. Temos também a nuclear, que nós fizemos parte do programa nuclear na década de 70, precisamos manter aquilo como uma conquista de conhecimento tecnológico, mas provavelmente não é a grande vocação do Brasil. Não há necessidade de você desenvolver tanto um programa nuclear, a não ser por razões estratégicas, evidente, eu ainda defendo que ele exista, mas as energias renováveis no Brasil é que são a grande coisa, né? O Brasil é a maior economia mundial com a maior matriz renovável do mundo, ou seja, que mais utiliza fontes renováveis na sua demanda de energia. Por outro lado, aí vem as não renováveis, que aí causam problemas socioambientais sérios. As não renováveis, que são derivados de petróleo, energia fóssil, que são normalmente usadas emergencialmente, porque você pegar diesel e óleo combustível para queimar, para produzir energia, é uma coisa altamente ineficiente, porque ele passou por uma refinaria, teve todo um processo de tratamento para chegar a um produto final utilizável em outros fins, e você acaba queimando numa térmica. Então essa é uma energia muito cara, é uma energia que chega a custar 7, 8, 10 vezes mais do que energia eólica ou do que energia hídrica. Você acha que não existe uma certa contradição aí no Brasil, ou seja, na geração de energia? Ou seja, o Brasil tem condições e vocação para gerar energia a partir de fontes renováveis e de certa forma, gera energia, né, a base de Não, na verdade é o que eu disse, né? A energia emergencial, aquela que você precisa imediatamente por uma demanda ou para um backup, né, para suprir a eventual desconexão do sistema. Então, por exemplo, tem gente que tem que ter gerador a diesel. Sim. Por que esse gerador é a diesel? Porque o diesel é uma coisa que você transporta no seu caminhão, no seu carro. Eu falo no aspecto do país investir mais na geração de energias em cima de fontes renováveis. O país não tem focado energia fóssil, a não ser gás natural, onde ele é presente. A energia que eu mencionei aqui do backup, de diesel e óleo combustível, em todo mundo ela é usada apenas como backup, como respaldo para uma falta eventual de energia. Onde o Brasil tem focado é hidráulica ainda, e também pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, duas coisas na mesma fonte hidráulica. Eólica, que em 2009 foi a primeira vez que apareceu no leilão federal, então o governo federal começou a admitir energia eólica em igualdade de condições de tarifa com as demais fontes energéticas. Biomassa, que é muito presente no interior, onde temos indústria sucro-alcooleira, né? Então bagaço de cana, cavaco de madeira, tudo isso. Então Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, todas essas áreas do interior do Brasil, biomassa, é térmica também, mas é biomassa e é renovável. E agora a solar, que é o próximo ciclo, que está começando a convergir para a viabilidade tarifária e deve agora começar a ser produzida em grande escala também. A eólica também é um desses caminhos? A eólica, sim, a eólica é um dos principais, né? Passou agora a competir em igualdade de condições com qualquer outra fonte renovável no Brasil. O nosso Rio Grande do Norte é um dos grandes estados que vão gerar esse tipo de energia. É o líder nacional em projetos contratados, já garantidos, em projetos construídos e operando, e em megawatts e em número de máquinas instaladas. O Rio Grande do Norte é o primeiro lugar nacional. A possibilidade de ampliação também é enorme, né?
Eu diria para você, Manassés, que o potencial do Rio Grande do Norte é 3 a 4 vezes maior do que já instalado hoje. Então a gente está começando, a gente está no começo da curva, ainda não chegamos no pico, quanto menos ainda na decadência. Já a indústria do petróleo é diferente, nós estamos num momento de decadência e nós temos que pensar formas de tentar revitalizá-la um pouco, que isso é possível, para poder recuperar justamente os empregos dessa região e dessa área. Ok, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.